Olá a todos, são 5 horas e 55 minutos no horário de Brasília. Você vai ver nesta edição números oficiais do IBGE, embora ainda preliminares, apontam um rebanho bovino muito menor do que aquele que normalmente é divulgado. O mercado trabalha com 200 milhões de cabeças, 220 milhões, mas o Censo Agropecuário 2017-2018 aponta 171 milhões de cabeças, uma diferença perto de 50 milhões de reais em relação àquilo que é divulgado. A gente vai falar sobre esse assunto, porque isso tem a ver com o quadro de oferta e de demanda de animais prontos para abate, principalmente. Você acompanha também, aqui no programa de hoje, as informações da 9ª Semana Guzerá Perfeita União, direto de Pirajuí. O leilão está marcado para amanhã, a partir das 6h30, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi, um horário mais cedo, portanto, e você confere a oferta de touros e de material genético da raça Guzerá. E as informações do leilão de hoje à noite, leilão de fêmeas Nelorizan da fazenda Bela Alvorada. Hoje, 13 de agosto, está no ar o Mais Pecuária. Começamos o Mais Pecuária de hoje destacando uma das empresas parceiras comerciais do SBA, o Grupo Cemex do Brasil. Acompanhe na reportagem. Sabe o ditado sombra e água fresca? Pois é, aqui faz todo sentido. Quando a vaca anda estressada na ordenha, ela não produz. A ocitocina não entra em ação, então ela não desce o leite, vamos dizer assim, e não tem produção. A vaca entra relaxada e total produção, né? E tomando um banho desse aqui com ventilação, não tem como não dar leite, né? A boa expectativa é na Fazenda do Salto, do criador Tomás Duarte, geograficamente localizada pelas proximidades de Pompéu, no estado de Minas Gerais. Numa área de 85 hectares, tem na produção a raça Girolando. Os animais jovens são criados no semi-intensivo, ou seja, no coxo e no pastoreio. As vacas em lactação, em pré-parto no sistema de compost barn. No rebanho, 293 animais, sendo que 130 são lactantes. A média de produção está na casa de 35 quilos de leite. As vacas são ordenhadas 2 vezes ao dia. As lactantes que exibem úberes padronizados de acordo com as exigências para alta produtividade são genética Cemex Brasil. E, obviamente, são animais que se adaptam muito bem a essa condição de clima muito quente e um clima mais seco, como é aqui a região de Pompéu. A gente faz essa escolha e definição dos touros holandeses através do Cemex Works, que é um programa mundial da Cemex, onde trabalha na escolha que o criador define como meta, na utilização de touros imunes, de touros muito completos na parte de saúde e também composto de ubre. Realmente é visto nas fazendas, na desmama, as bezerras imunes normalmente estão mais pesadas do que as que não são imunes, né? E isso dá um ganho muito grande, porque a novilha chega mais rápido, a vaca vai parir mais jovem. Então hoje aqui já tem vacas de 3 partos, né? Como vocês viram aí, as vacas lá que ordenharam primeiras e segundas crias. Além da genética, outra ferramenta Cemex Brasil, o colar que a vaca carrega no pescoço, o AI-24, usado em mais de 50 países, com a eficiência de monitorar em tempo real a saúde e a reprodução das vacas e novilhas. Por essa antena, a rotina do animal é enviada e registrada no computador. Ele ajuda muito o produtor hoje a anteceder as enfermidades, né? Então o produtor ganha hoje na parte
do deslocamento de abomaso, CCS alto, mastite, a parte de onde é que o animal também tem algumas doenças ligadas à tristeza, ele indica com muita antecedência também, porque realmente é um casamento, né? Hoje a propriedade não consegue ficar sem o sistema I24, porque ele ajuda e muito no manejo, né? Hoje você tem toda a parte do computador, onde é que está mostrando o cio através do celular, você também tem no smartphone, onde é que mostra o animal que está em cio e está com problema de reprodutivo ou algum problema de saúde. E o resultado da taxa de prenhez de primeiro cio, por exemplo, deu um salto na porcentagem depois que o rebanho começou a usar o sistema. A gente pulou de 30% para 50% das vacas presas da primeira inseminação. Então, quer dizer, isso é observação de si, né? A taxa de serviço melhorou, a concepção e a taxa de prenhez também melhorou bastante. A gente pegou uma vaca outro dia com um deslocamento de abomaso através do 24. Seis horas no horário de Brasília, agora a previsão do tempo com a Maria Clara Sasaki. O risco de geada diminuiu bastante no centro-sul do país. Mas, Maria Clara, muito boa noite. O risco de novas geadas desse fenômeno está descartado, Maria Clara? Oi, muito boa noite, Zaidan. Boa noite também a todos que nos assistem. Olha só, Zaidan, diminuiu bastante o risco, porque a massa de ar polar ela perdeu intensidade, mas não está descartado 100% ainda a ocorrência do fenômeno. Temos possibilidade para geada em áreas altas da região sul do Brasil, como é na região da Serra, aqui entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense, e até aqui na região da Campanha ainda podemos começar a terça-feira com alguns pontos de geada bem localizados. Mas olha só, Zaidan, é só na terça-feira, porque depois a gente já não tem mais essa possibilidade para geada, pelo menos no decorrer dos próximos dias até o final da semana. Inclusive vai voltar a chover na região sul e isso acaba descartando a chance para geada. Na terça-feira ainda pode começar com alguns pontos de geada, mas depois esse risco diminui bastante, já não tem mais o risco a partir de quarta-feira, Zaidan. Maria Clara, a gente soube de uma chuva, pouca chuva no Tocantins. Isso foi suficiente para melhorar o solo por lá? Como é que está a umidade do solo em todo o país, hein? Olha só, Zaidan, teve mesmo uma chuva no fim de semana na região do Tocantins. Algumas áreas do Tocantins até registraram chuva, mas os volumes acumulados foram muito baixos. Até porque, olha só como temos o quadro de disponibilidade hídrica no interior do Brasil. A maior parte do país, da região do Brasil Central, segue com o solo muito seco. Então a expectativa, mesmo que ocorra a chuva agora nos próximos dias, essa chuva tem que ser muito volumosa para reverter esse quadro de déficit hídrico. E não foi o que aconteceu no Tocantins no último fim de semana. A chuva foi muito isolada, as temperaturas elevadas facilitaram a evaporação dessa chuva, então não revertemos esse quadro de déficit hídrico no interior do Brasil. Agora aqui na região sul, Zaidan, tivemos muita chuva e temos ainda chuva prevista, então os índices de água no solo estão bem distribuídos, bem favoráveis para as áreas de pastagens da região sul do país. Zaidan. Maria Clara, como é que ficam as chuvas para os próximos dias? E olha, com relação às chuvas, Zaidan, a gente tem expectativa, mais uma vez, de chuvas concentradas no centro e sul do Brasil. Então, estas áreas do Tocantins que receberam chuvas durante o fim de semana até podem receber alguma coisa nos próximos dias. Aqui, principalmente sul do estado do Tocantins, pode receber alguma chuvinha fraca, isolada, mas, como eu falei, não reverte o quadro de baixos índices de água disponível no solo. Também tem chuva agora nos próximos 5 dias nesta faixa do Brasil Central, entre Goiás e o sudeste do Brasil, mas não deve acumular mais do que 5 milímetros até o dia 18 do mês de agosto. Aí depois disso, Zaidan, no segundo período, a chuva volta a ficar concentrada na região centro e sul do Brasil, ganha intensidade no Rio Grande do Sul, com acumulados aí podendo passar até mesmo destes 15 milímetros entre 19 e 23 do mês de agosto. E no último período, que vai de 24 até 28, a chuva segue concentrada na região sul do país, acumulando valores em torno de 30 milímetros no Rio Grande do Sul, até pelo menos o dia 28 do mês de agosto, e destaque para as temperaturas aqui na região do Brasil Central, Zaidan, porque a gente tem pouca previsão de chuva nos próximos dias
e os índices de água disponível no solo com essas temperaturas mais elevadas acabam diminuindo ainda mais, porque essas temperaturas elevadas favorecem a evaporação da pouca chuva que ocorre na região do Brasil Central. Zaidan? Não é suficiente, né? Obrigado, Maria Clara, que volta daqui a pouco com outras informações do tempo. Depois do intervalo comercial, as informações da 9ª semana Guzerá Perfeita União, direto de olho na fazenda em Pirajuí, interior de São Paulo. Até já. Seis horas e 6 minutos no horário de Brasília. Voltamos com o quadro De Olho na Fazenda. O canal do Boi, agora também na NET e na Claro TV, transmite amanhã, a partir das 6h30 da tarde, começando, portanto, mais cedo, o leilão Guzerá IT e convidados, com realização da Lucas Verdó Leilões. Oferta de 70 touros PO e 300 animais de corte, cruzamento do Nelore com a raça Guzerá. E ainda oferta de sêmen de touros da raça. Vamos até a Fazenda Perfeita União, em Pirajuí, com Daniel de Paula, que traz as informações ao vivo. Boa noite, Daniel. E a todos que acompanham esta edição do Mais Pecuária, tudo isso que você disse forma um conceito que essa família vende na forma de sêmen, na forma de animais comerciais e na forma dos touros avaliadíssimos, né? Jovens, mas com muitos números que a pecuária exige hoje para ser eficiente, para ser rentável. Nós temos um estudo feito pela equipe comandada aqui pelo Felipe e pelo Tarcísio Toneto, junto com os dados que são gerados aqui e compilados pela Aval, Serviços Tecnológicos e a Universidade da Califórnia em Davis, que transforma cada um desses meninos que vai passar aí na sua tela agora, realmente num pacote científico de muita garantia econômica. Por que nós estamos falando isso? Porque o índice criado aqui na Perfeita União, denominado margem arroba, que determina a capacidade de produzir de cada um desses animais, é cada vez mais convincente, cada vez evolui mais, Tarcísio. Eu queria que você falasse sobre isso, porque na safra desses touros que vão ser vendidos amanhã, daqui praticamente 24 horas, começaremos o leilão, tem um índice impressionante, porque são filhos de touros avaliados nas primeiras provas 7 anos atrás e dali para frente, e hoje eles são muito mais eficientes do que os eficientes que vocês encontravam lá atrás, não é isso? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos os amigos do SBA. Ô, Daniel, esse trabalho começou há 7 anos atrás. E, na verdade, os animais que eram melhores em eficiência alimentar, eles eram negativos. Então, eles tinham CAR negativo. Nós estudamos o índice, nós estudamos o trabalho, lógico que estava fazendo. E nós chegamos à conclusão que se tivesse um índice econômico, seria muito mais fácil as pessoas entenderem melhor esse trabalho. Aí nós pedimos para o Roberto Sainz fazer um índice econômico, ele fez o índice margem arroba, que na verdade é o que o animal dá de lucro naquele período que ele foi avaliado. Então, quanto ele dá de lucro por arroba produzida durante aquele período, e ficou chamado margem arroba. E a gente tem um comparativo, para a gente poder mostrar, desculpa, Tarcísio, mas a gente tem uma tabela que mostra a evolução desse comparativo da primeira, são 22 provas já realizadas em 7 anos, né, com os grupos contemporâneos. Da primeira até a 19ª, nós tínhamos olha aí, está a tabela, da primeira até a 19ª provas, tinha um número para ganho de peso, para espessura de gordura, para ingestão de massa seca. Eu queria que você falasse mais ou menos o que nós estamos vendo ali, porque ali vai dar o resultado que você buscava, né? Bom, ali é o seguinte, ó, da primeira à 19ª prova, eram os animais que eram do grupo do início do trabalho. A 20ª e a 21ª prova são os animais que são filhos daqueles touros que nós identificamos lá nas primeiras provas, que tinham eficiência alimentar, que davam alto lucro e nós acabamos levando esses touros para a central e usando eles como repasse. Então, da primeira à 19ª prova são os filhos dos touros do rebanho base. Uhum. Já a 21ª prova são os animais
que são filhos dos touros que a gente identificou lá. E o que aconteceu? Mesmo os animais consumindo menos, e a gente pegando animais equilibrados, nós conseguimos aumentar a espessura de gordura dos animais, nós conseguimos aumentar a área de olho de lombo e mesmo até na qualidade da carne, também na parte de marmoreio também teve um aumento. O ganho de peso, que a gente acreditava que ia diminuir, não diminuiu, pelo contrário, aumentou e teve uma diferença significativa. A ingestão de matéria seca, sim, essa que acabou diminuindo. Era tudo que você queria, né? Isso, então o que aconteceu? As características hoje para dar lucro tem que ser conversão alimentar, tem que ter alto ganho de peso, tem que ter cobertura de gordura e ter boa área de olho de lombo que vai promover o rendimento. E nós conseguimos aí sair de uma média de R$20 de lucro por arroba e fomos para R$35 de lucro por arroba. Que a gente viu ali nessa primeira tabela, no cantinho direito ali, você viu a evolução da margem arroba, né? Quer dizer, quando você tinha uma limitação, eram baias individuais, um sistema um pouco mais rústico de medição de eficiência alimentar, cabia só 20% dos machos nascidos na prova. Da 20ª prova para cá, já são todos os machos avaliados no sistema intergado, né? E aumentou 75% essa eficiência. E como nós começamos a avaliar 100% dos animais, nós achamos que até essa margem arroba podia até diminuir. Por causa do volume, né? Não, mas não diminuiu. E isso prova o quê? Que o trabalho hoje é de extrema importância, lógico que tem que ser usado como característica complementar, mas passa de pai para filho. Essas características são de média alta herdabilidade. E se você adquirir um touro que tem margem alta, esse resultado aí vai acontecer na sua casa. Já aconteceu numa medição de um outro estudo, que eu quero convocar o Felipe para falar com a gente, para fazer essas contas aqui junto, que já foram feitas pela família Toneto. Nesse gráfico você tem isso. Mas no próximo, nós temos uma simulação que o Felipe coordenou aqui com a equipe toda e também com a Val e a Universidade da Califórnia, Felipe, de utilização desta genética num grupo de 1.000 touros. Desses que eram, 1.000 animais, filhos dos touros que tinham menor margem arroba, lá do começo, e os que têm maior margem arroba, Felipe. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, porque a diferença é extremamente significativa quando você tem um volume grande, dentro do que a gente mostrou agora da margem arroba, né? Boa noite, prazer em tê-lo aqui também. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que assistem o SBA. Então, aí a gente fez uma predição como se tivessem 1.000 animais no confinamento. Colocamos um rendimento de 55 para todo mundo e utilizamos o touro da nossa progênie aqui, do teste de progênie, com maior margem arroba e o touro de menor margem arroba. Então, ali você pode ver que o touro de maior margem arroba, ele produziu 4,18 arroba nesse período de 90 dias de prova. E o touro de menor margem, 3,93. Então, aí já tem um acréscimo muito maior só por causa de ganho. E a última tabela mostra no total, a terceira tabela, o que isso representa naquele grupo de 1.000 animais, filhos de touros como esses que a gente está vendo das baterias aí. Mostra para a gente, por favor, a terceira tabela, para a gente dar a dimensão dessa medição e do que isso pode trazer de resultado. É, Colaquá? Se a gente colocar o touro de maior, de menor margem, colocando o que ele tem no teste de progênie, você vai ter um lucro no total de renda de 107, mais de 107 mil reais. Num grupo de 1.000, né? Num grupo de 1.000. Só utilizando o touro de maior margem arroba na avaliação. Isso, só de colocar o touro de maior margem. Se você comparar com o menor margem arroba, você vai para quase 40 mil. Então, isso aí é uma diferença de quase 30% a mais do que só de você colocar um touro com genética provada e que consome menos e tem mais lucratividade. E para favorecer, já que todos os touros dessa última safra que estão catalogados para o leilão, aliás, está tudo no site do guzerait.com.br, todos os lotes com as genealogias, as imagens, as réguas de DEP, os índices de avaliação dessa galera que está aí. As baterias foram divididas, Tarcísios, por característica, mas todos eles saíram como superior e elite da prova. Eu queria que você falasse sobre isso, porque são 70 touros jovens e nessas baterias que está catalogado, você vai ver isso lá no site. Tem bateria para mansidão, tem bateria para equilíbrio, que é o mais importante, todos são equilibrados, mas você quer um pouco mais de marmoreio? Tem. Você quer um pouco mais de temperamento? Tem também. Queria que você falasse sobre isso, porque é uma estratégia de você direcionar cada bateria, cada lote, mesmo padronizados que são, para a necessidade de quem quer esses touros, né?
Um trabalho de melhoramento, na minha opinião, tem que avaliar várias características que você tem um foco. No nosso caso, o nosso foco é promover rentabilidade para quem adquirir essa genética, fazer cruzamento com Guzerá, né? Você vai ter aumento de rusticidade, aumento de desempenho e menor consumo de alimentos. Então, quando você vai escolher um touro, na nossa opinião, ele tem que ser equilibrado, né? Só que hoje, do jeito que está a avaliação, ela permite você escolher um touro, por exemplo, que vai te dar mais, que tem características mais importantes para o ciclo completo, né? Vamos supor, você está com um rebanho lá, a sua vacada lá está muito ligeira, tudo. Você vai falar, você quer um touro com desempenho, mas quer um touro muito, muito manso. Você também tem esse dado também no catálogo, né? E você quer bezerro pesado, você também pode ir na avaliação também da NCP, para 210 dias. Inclusive, até nós separamos algum lote que a gente queria mostrar um exemplar de cada bateria que a gente separou. Se for possível... O lote 28 já apareceu aqui, Felipe? O lote 28, por exemplo, é um lote do que você chama de equilibrado. Quer dizer, ele é superior para todas as características, né? Esse que está aí na tela. Isso, Daniel. O lote 28, ele vai completar 21 meses. Ele é filho do Ilustre, que é um touro de prova, que foi testado na prova de ITCAR, a quarta prova, numa doadora aqui da Perfeita União. E é um touro extremamente equilibrado. Ele já tem, com apenas 21 meses, ele já pesa mais de 20 arrobas e tem 38 de CE. Então mostra elevado ganho de peso e a precocidade sexual. Na avaliação do CAR, ele é elite para peso, elite para CE, elite para área, superior para marmoreio, superior para ganho, superior para margem e elite no geral no índice superprecoce funcional. E é um touro extremamente manso. E o 4? Tem o lote 4 para a gente dar uma olhadinha, para a gente poder mostrar mais um dado de opção, já que o Felipe está aqui com o catálogo. Está aí o lote 4, Felipe. O lote 4, ele também vai completar 21 meses. Ele tem 616 quilos, mais de 20 arrobas, 31 de CE, é filho do mestre, que também é um touro de prova identificado no ITCAR, e é um touro também extremamente equilibrado. É um touro que vai ser indicado para repassar a vaca PO, e ele, na avaliação do CAR, ele é elite para peso, superior para CE, elite para área, sendo a 12ª de 520 animais, elite para acabamento, está entre os 50 melhores de acabamento, superior para margem arroba, e no índice superprecoce funcional ele é elite. Ele é o 17º na classificação geral de 520 animais. E é um touro extremamente manso também, com uma régua numa tabela da NCP totalmente equilibrada. E o lote 11? Deixa eu ver mais do lote 11, dá tempo da gente falar ainda a respeito de mais esse personagem. Tá, eu vou lembrar vocês que os telefones aqui da Fazenda estão disponíveis com o WhatsApp ativo para que você faça as suas perguntas, entre em contato sobre frete. Nós vamos começar a transmissão amanhã com a venda de sêmen dos principais raçadores do Guzerá IT. E aí a gente vai ter um monte de coisa para falar ainda nesse De Olho na Fazenda que termina amanhã, quando começar o leilão. E aí você vai vendo aí os telefones para vocês se informar aqui com a equipe do Guzerá IT. E o lote 11? O lote 11 ele faz parte de uma bateria que a gente separou aqui para o leilão de touros que são extremamente mansos. Inclusive, a gente, em algumas reportagens passadas, entramos no piquete, passamos a mão nesses... Fizemos ao vivo lá dentro, né? Fizemos ao vivo, passamos a mão nesse garrote. São garrotes criados a pasto, nunca tiveram cabresto, nunca teve nenhum procedimento diferente dos outros. E eles permitem passar a mão neles. E é um touro com 21 meses, o lote 11, com quase 20 arrobas, 34 de CE, e é um touro extremamente equilibrado. Ele é superior para todas as características, superior para peso, CE, área, acabamento, marmoreio, ganho de peso, elite para CAR, superior para margem, e é um touro extremamente manso. O lote 11 você viu um pouco antes e fica bem ilustrado, né? O que é a seriedade na seleção e na composição desses lotes, que eu repito, tem muito padrão, mas os irmãos Toneto fizeram essa semana um trabalho de dividir cada um exatamente pela sua régua de DEPS e pelas suas avaliações. E criaram essas baterias, está tudo no site, além dos telefones você tem o site, se já quiser ir consultando, os lotes estão lá, filmados, com as informações, as réguas de DEPS, as avaliações, inclusive o mapa de frete, que é extremamente abrangente, viu, Zaidan? Tem uma rota de frete extremamente solidária, vai para o Brasil inteiro, qualquer que seja a quantidade adquirida no leilão de amanhã.
Então é muito sério, inclusive para a entrega do sêmen, que vai começar a nossa transmissão às 6h30 da tarde. Logo depois do sêmen nós teremos as vacas, né, as fêmeas dos animais comerciais, serão 300 cabeças, inclusive guzonel, algumas paridas, e logo em seguida 70 touros desse nível que você viu aí, com essa carga de informação, com esse conceito todo chamado Guzeraité. Zaidan. Legal, obrigado Daniel de Paula, um abraço a todos aí, fazendo a perfeita união. Daqui a pouquinho, as informações do mercado financeiro, hoje abalado em todo o mundo praticamente por causa de uma crise entre os Estados Unidos e a Turquia. Agora você fica com o Momento Fosfosal. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado melhorar, eu encontrei a solução. Eu comecei utilizando fosfosal nos bezerros pós-desmama e gostei muito do resultado do produto, que deu uma melhora muito boa no pelo dos animais, no ganho de peso, de engorda. Esses bezerros não sentiram tanta desmama. E depois eu passei a fazer no pós-parto das vacas também, aqui a gente tem cria e um pouco de recria das fêmeas. Então eu usei na recria e depois no pós-parto das vacas também. E eu gostei muito do resultado, que as vacas melhoraram muito, elas estão assim, bem bonitas, o pelo liso. Eu gostei muito, estou muito satisfeito com o resultado do produto. Fosfosal é um multimineral injetável da Virbac, utilizado nos momentos de alto desafio, como relata a pecuarista Eliana. Fosfosal também é indicado no momento de escassez de alimento, mudança de dieta, entrada de confinamento e desmame dos animais. Fosfosal estimula o ganho de peso dos animais. Fosfosal, uma injeção de peso. O nosso amigo produtor encontra o fosfosal aqui na Agropecuária Carvalho. Nós estamos aqui em Perdões, no sul de Minas Gerais, estamos atendendo Perdões e região. Nós estamos localizados aqui na Avenida Régio Bittencourt, no número 189, e o nosso telefone aqui é o DDD 35 3864 1344. E aí todo mundo que quiser adquirir esse produto de qualidade, pode vir aqui, passar aqui, tomar um café com a gente, será muito bem atendido pela nossa equipe aqui. Fosfosal, uma injeção de peso. 6h23, agora as informações do mercado financeiro. O dólar deu uma disparada nesta segunda-feira na comparação ou frente ao nosso real. Uma crise que tem por nome a Turquia, entre ela e os Estados Unidos, pode ter sido a causa dessa disparada. Sara Kirchhoff, muito boa noite. Quais são as suas informações? Muito boa noite. Quais são as suas informações? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, primeiro era Estados Unidos e China, agora Estados Unidos e Turquia estão influenciando, impactando negativamente em vários mercados mundiais, especialmente em países emergentes. Isso porque, como eu falei na última sexta-feira, está rolando uma tensão entre os dois países. Por quê? Primeiro, há um pastor norte-americano preso na Turquia e há um desejo por parte da Casa Branca que ele seja solto. Fora isso, a Turquia anunciou algumas medidas no Banco Central turco para tentar conter as elevações tanto do dólar quanto do euro, o que não trouxe muito efeito e ainda trouxe retaliações por parte dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, decidiu dobrar aquelas tarifas já altas para o aço e o alumínio importados da Turquia, e isso fez com que o mercado tivesse então esse movimento que a gente chama de movimento de aversão ao risco. Então, os países emergentes acabam sendo os mais desfavorecidos nesse momento. Na última sexta-feira, frente às 31 principais moedas ao redor do globo, o dólar teve alta diante de 26 delas. E hoje não está sendo diferente. Na última sexta, o dólar subiu quase 1,5% na comparação com o real e hoje avança 0,86% para os R$ 3,89, na terceira alta seguida na comparação com o real. Lembrando que na última semana, mais uma vez, a alta do dólar no acumulado dos 5 dias úteis passou dos 4%. Enquanto o dólar avança, índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registra a sexta queda seguida. Com recuo de 1,28%, o índice Bovespa agora cai para os 77.496 pontos. E há poucos dias a gente falava do índice Bovespa se aproximando dos 90 mil pontos e agora, mais uma vez, está abaixo
abaixo dos 80 mil pontos, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Isso porque, como eu falei, os investidores aí ao redor do mundo inteiro, eles estão bastante cautelosos, aguardando aí os desfechos dessa tensão comercial entre Estados Unidos e Turquia. Isso respinga para todo mundo e aqui no Brasil não está sendo diferente. Dólar, portanto, começando a semana com forte alta na comparação com o real, depois de subir 4% na última semana, hoje avança mais uma vez, como eu falei, para R$ 3,89. E apesar desses R$ 3,89, os economistas do Banco Central, no Boletim Focus, mantiveram aquela previsão de dólar a R$ 3,70 para o fim desse ano e R$ 3,70 também para o ano que vem. E alguns outros economistas daquele chamado top 5, top 5, lá dos economistas do Banco Central, eles ainda falam em dólar a R$ 3,55 esse ano. Então a gente tem que ficar observando aí, porque muitas coisas podem acontecer, tanto no cenário externo quanto no cenário interno, ainda mais considerando que daqui a pouquinho a gente tem eleições presidenciais aqui no Brasil e isso mexe diretamente com o mercado. Mas a gente segue acompanhando aí os desdobramentos e sempre trazendo informação aqui no Mais Pecuárias. A ideia é com você. Obrigado, Sara. Até daqui a pouco com outras informações de mercado direto de São Paulo. E hoje à noite nós teremos a sequência da dobradinha, leilões da Fazenda Bela Alvorada, Nelorizan. No sábado tivemos a oferta de reprodutores com sucesso absoluto. Daqui a pouco eu passo as médias individuais do leilão. E hoje à noite, realização da Central Leilões, a venda de matrizes da Bela Alvorada. Aí você tem exemplos do que será ofertado hoje à noite aqui pelo canal do Boi, agora também na NET e na Claro TV. Voltamos já. Horas e 28 minutos no horário de Brasília. Agora há pouco a Maria Clara mostrou para gente o mapa na região central do país, praticamente limpo, sem qualquer instabilidade, ou seja, sem previsão de chuvas. A Maria Clara agora dá detalhes para a região sudeste do país. Os próximos dias serão marcados por pouca chuva na maior parte do sudeste do Brasil. E a chuva que ocorreu no início do mês de agosto foi favorável para estas áreas em azul do mapa, onde os índices de água disponível no solo acabaram subindo com relação ao mês de julho. Agora, nestas áreas do norte mineiro e também do oeste do estado de Minas, a chuva foi com baixos volumes acumulados e por isso os índices de água disponível no solo, inclusive nas áreas de pastagens, estão bem abaixo do ideal. Para os próximos dias, a chuva se concentra aqui no interior da região, mas os acumulados não devem ser expressivos, não passando de 5 milímetros até 18 do mês de agosto. E com isso, as temperaturas acabam subindo mais, o que favorece a evaporação da água no solo. Para os próximos dias, para o período que vai de 19 a 23 do mês de agosto, a chuva volta a se espalhar por grande parte do sudeste do Brasil, com acumulados até um pouco mais expressivos no interior do estado de São Paulo, podendo alcançar até 15 milímetros. Mas nas demais áreas da região, a expectativa é de chuva em torno de 5 milímetros e no norte de Minas Gerais será mais um período de tempo seco com baixa condição para chover e isso vale também para o último período. Também não há condições para chuva na maior parte do sudeste do Brasil, apenas nas áreas litorâneas do estado de São Paulo, Espírito Santo e algumas áreas muito isoladas do nordeste de Minas é que devem receber alguma chuva mais isolada, com baixos volumes acumulados, não passando também de 5 milímetros. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato. E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casalho é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência,
sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. 6 horas e 32 minutos, vamos destacar agora a rodada dupla de leilões da agropecuária Katayama, neste final de semana. No dia 18, sábado, você acompanha, nessa 19ª edição do leilão, primeiro dia da oferta, reprodutores. No segundo, no domingo, matrizes Katayama. Quem mostra o gado para a gente é o repórter Gustavo D'Angelo. O leilão Katayama chega à sua 19ª edição com a oferta de animais avaliados e prontos para fazer a diferença nos mais exigentes plantéis. Estou aqui com o Otávio Silva, zootecnista e gerente de pecuária da marca. Otávio, quantos animais serão ofertados nesses 2 dias de evento e qual o padrão deles? Gustavo, são 2 dias de evento, 19º leilão da Katayama, realmente muito trabalho para chegar nesses 2 dias do grande evento de vendas e comercial da empresa, né? Então no dia 18, tradicionalmente, a venda de touros, serão esse ano 600 touros da marca, divididos em 550 touros da safra 2016, esses que acabaram de sair da avaliação genética, todos eles positivos no programa de seleção da Katayama, esse é um programa rigorosíssimo, massal, e mais 50 touros, esses touros da safra 2015, que fizeram a estação de monta, participaram do repasse nas fazendas da Katayama. Então esses touros realmente, aqueles de altíssimo mérito genético, que fizeram e fazem também touros dentro da Katayama, então touros também indicados para repasse. E no dia 19, dando sequência na agenda desse fim de semana, a oferta de 200 matrizes Katayama, serão 200 vacas e novilhas realmente de alto padrão, de altíssimo mérito, 100 novilhas, essas da safra 16, prontas para entrar na estação de monta, para quem quiser inseminar ou já colocar touro direto nelas, elas estão livres para isso. 50 novilhas da safra 15, prens dos melhores touros da Katayama e mais 50 vacas registradas Nelore, essas que são receptoras da marca e que estão prens dos melhores embriões de touros Katayama e das melhores vacas da Katayama. Otávio, qual o processo até chegar nesses animais? Gustavo, todo o processo é feito nas fazendas do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, em 3 unidades. A gente trabalha realmente buscando uma seleção massal, com foco nisso, na pressão de seleção, fazer dessas 5.500 vacas que fazem parte do programa, produzirem a pasto e a gente ofertar ao mercado, dentro desse volume, somente os animais que se sobressaem no processo de seleção. E para quem esses animais são indicados? Olha, a Katayama hoje, com mais de 11 mil touros vendidos, conseguiu colocar a sua marca em todo o Brasil, em praticamente todos os estados. Então, aquele cliente que está em todas as regiões pode adquirir com certeza, que são animais produtivos, super bem adaptados em qualquer região. Então a gente que acompanha aí todo esse comercial da empresa, vendendo touros para todo o Brasil, tem visto uma adaptação e uma capacidade de produção em todo o Brasil. Então para quem eles são indicados? Para toda aquela pessoa que cria, recria, engorda ou só faz cria, vende bezerro, coloca boi em confinamento. Então o nosso processo de seleção envolve toda a cadeia de produção e quem quer produzir qualidade é realmente touros indicados. Quais serão as condições comerciais dos leilões? Tradicionalmente a gente já vem fazendo em 30 parcelas para oferecer mais condições para os nossos clientes, fora ainda um desconto à vista de 12%, para quem quer pagar à vista, de 12%, ou para quem quer pagar em um ano, 2 mais 10 parcelas com um desconto de 8%. Fora que o frete é free. Para quem adquirir um touro, vai receber em sua casa, dentro da malha rodoviária. Então todo o Brasil pode estar ligado pelo canal do Boi, que vai comprando um animal, vai receber na sua casa. 18 e 19 de agosto. É isso aí, Gustavo. 18 e 19 de agosto, na Estância Cachoeirinha, em Guararapes, a partir das 13 horas. A gente já vai estar aqui recebendo nossos clientes nos 2 dias, o dia todo, com os animais já à mostra. Então, pelo canal do Boi, 18 e 19 de agosto, é a oferta de 600 touros Katayama mais 200 matrizes.
Tá certo, Otávio. Obrigado pelas informações. Sucesso no evento. Gustavo D'Angelo para o SBA. Estamos em altíssima temporada na comercialização de material genético, principalmente reprodutores. Você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo comercial, os números do IBGE para o Censo Agropecuário 2017-2018, ainda preliminares, apontam um rebanho bovino muito abaixo daquele que nós estamos acostumados a acompanhar no mercado. O mercado fala em 220 milhões de cabeças. Para o IBGE, é bem menos do que isso. Já, já. 6h39 no horário de Brasília. O Canal do Boi, agora também na NET e na Claro TV, transmite nesta quinta-feira o 4º leilão da Companhia de Melhoramento. Será um evento direto do Hotel Deville, em Campo Grande, com realização da Programa Leilões. Oferta de 3 reprodutores SAPE. Você sabe que o SAPE é o Certificado Especial de Identificação e Produção, um atestado do potencial de um reprodutor para transmitir as suas qualidades para os filhos. Então, serão 3 reprodutores SAPE, 200 fêmeas também SAPE, embriões e prenheses especialmente selecionadas. Sobre o leilão, nosso companheiro Walter Pulga conversou com o presidente dessa associação, que é a Companhia de Melhoramento. Vamos conferir. Doutor Arnaldo, o que é a Companhia de Melhoramento? É uma associação de pecuaristas que estamos presentes em 12 estados e mais internacionalmente na Colômbia e no Paraguai. Uma associação de 65 pecuaristas, onde temos uma base de aproximadamente 68 mil vacas no programa, buscando um objetivo único de fazer mais precocidade e mais quilos de carne por hectare, onde é a tal da pecuária precoce, pecuária ciclo curto. A base é Nelore ou nós temos cruzamento com outras raças? Não, a base 100% é Nelore. Esses animais são todos aprovados pelo Ministério da Agricultura, recebem então o certificado SAPE. São animais puro Nelore, com certificado SAPE. Um investimento da Companhia de Melhoramento, o senhor comentava agora há pouco, já dura 10 anos. E os resultados desse investimento que a companhia tem obtido? Estamos não caminhando, mas sim cavalgando. Temos resultados extremamente positivos. Para dar algum exemplo, hoje mais de 50% das novilhas são emprenhadas com menos de 19 meses. Outro dado importante, que já tem fazendas associadas da CIA, que 100% da sua reposição sobre as fêmeas, vacas, já é feito com animais com menos de 19 meses prenha. As novilhas com menos de 19 meses prenha. Com isso, a velocidade e a qualidade da carne e a qualidade dos animais, a pecuária ciclo curto, mostra que estamos no caminho certo. Outro resultado importante nós selecionamos todo ano alguns touros como teste de progênie. Para esse ano temos 12 touros, teste progênie, e já temos touros muito bem classificados dentro da aliança, do relatório da aliança 2018. Alguns animais nossos foram classificados como um dos melhores. Para esse objetivo, para qualquer pecuarista, escolhendo um touro com o carimbo CIA, ele está trazendo para a sua fazenda uma evolução genética no sentido de pecuária de ciclo curto. São muitos fazendeiros envolvidos nesse projeto. A Companhia de Melhoramento é uma empresa que agora leva ao mercado o resultado desses 10 anos de investimento em genética? Sim. Só para ter uma ideia, esse ano já foram classificados, ceipados
mais de 6.500 animais nasceram em 2016, estão à venda esse ano, entre macho e fêmea. Isso é uma oportunidade que qualquer pecuarista tem de buscar ou procurar esses animais para impregnar então no seu rebanho essa precocidade, esse ciclo curto, esse resultado financeiro melhor na pecuária. Agora, nós teremos no próximo dia 16, lá em Campo Grande, uma reunião diferenciada da Companhia de Melhoramento. O que é essa reunião dos associados? São mais de 60 sócios nesta empresa. O que será feito nesse período agora, dia 16 e 17 de agosto? Em Campo Grande, no dia 16 e 17, temos então a nossa reunião, onde são trazidos resultados excelentes de associados, como foi a performance dele nos últimos 12 meses, ganhos efetivos, como uma demonstração para os outros, fazer um benchmark interno. Ao mesmo tempo, a gente aproveita essa reunião com a presença de todos, mostrando para onde o mundo está caminhando. Então, tem palestrantes externos que trazem para hoje coisas que vão começar amanhã de manhã, tanto na genética como na gestão da propriedade, como também como levar isso ao mercado, como fazer o marketing desses animais, etc. E no dia 16 à noite vamos ter um leilão. Pedimos para que todos os associados levassem para o leilão virtual à noite animais de ponta, tanto touros do último ano que foram classificados como teste de progênie, então touros testados, touros que garantem, através do genoma, garantem os resultados. Então, alguns desses touros que foram usados por todos os associados nas 65 mil vacas, nós vamos dispor eles para a venda. Como também embrião, como também novilhas, com essa precocidade de 14 meses prenha, 19 meses prenha, vamos colocar lotes à venda para que os pecuaristas do Brasil todo apreciem e possam trazer um pouco dessa semente boa, um pouco dessa genética avançada. Bom, então vamos lembrar o dia que será feito esse leilão com o resultado de 10 anos de investimento da Companhia de Melhoramento, será no dia 16. No dia 16 à noite, em Campo Grande. Bom, está aí o convite, pecuarista que quer Nelore de qualidade, tem o trabalho da Companhia de Melhoramento. Eu agradeço aqui a presença do senhor Arnaldo Essink, que é presidente da Companhia de Melhoramento, e essa oferta no dia 16 de agosto à noite de material genético de qualidade Nelore. Passamos o recado, doutor Arnaldo? Sim, eu acho que todos estão bem-vindos. Realmente vão gostar do que vão ver e com certeza aquele que tiver a oportunidade de comprar, tenho certeza que vai voltar o ano que vem pelo excelente resultado que ele está levando para dentro da sua fazenda. Agradeço a presença do senhor Arnaldo aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista, voltamos ao programa. 6 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Eu vou chamar a Maria Clara para mais informações do tempo, com destaque agora para a região centro-oeste. Tem regiões do centro-oeste, em Goiás e Mato Grosso, por exemplo, em que não chove há mais de 100 dias. Vamos saber como é que fica a previsão por lá. Os próximos dias serão marcados por pouca chuva na maior parte do centro-oeste do Brasil. Além disso, as temperaturas vão subir bastante, o que acaba favorecendo a evaporação da água no solo. Entre Goiás e o estado do Mato Grosso, não há expectativa para volumes expressivos de chuva e os índices de água disponível no solo vão continuar baixos. Agora, no Mato Grosso do Sul, mesmo que a chuva seja baixa nos próximos períodos, tivemos chuva no início do mês de agosto e esses volumes, mesmo que baixos, não prejudicam a disponibilidade hídrica do solo. Para o próximo período, a chuva se concentra principalmente no estado de Goiás, com acumulados de até 5 milímetros. Já no segundo período, a chuva volta a se espalhar entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas também não há condições para uma chuva com volumes tão elevados.
No último período, a chuva recua para o estado do Mato Grosso do Sul, mais uma vez acumulando ainda no máximo 5 milímetros até o dia 28 do mês de agosto. E grande parte do centro-oeste vai continuar com tempo seco até o final do mês de agosto. Logo mais à noite você vai ver aqui pelo canal do Boi, agora também na NET e na Claro TV, a sequência da rodada dupla de leilões da Fazenda Bela Alvorada, que seleciona a marca Nelore Zan. No sábado tivemos a oferta de reprodutores, Nelore, daqui a pouco eu passo a média. E hoje à noite é a vez das matrizes Bela Alvorada. Em oferta 90 novilhas, genética de consistência e 80 matrizes PO especiais. Voltamos já. Dez para 7 no horário de Brasília. Nós já divulgamos isso aqui na nossa programação, mas hoje um comentário e uma análise especiais. O rebanho bovino do Brasil, divulgado no Censo Agropecuário 2017, é bem menor do que o divulgado no mercado nos últimos anos. O mercado estima 220 milhões de cabeças, até mais do que isso. Mas o censo, embora com números preliminares, aponta 50 milhões de cabeças a menos. Estou aqui com o João Pedro para a gente falar sobre esse assunto. João, isso te chamou a atenção em especial? Por quê? Pois é muito grande a diferença entre o que o IBGE fala, o que o Ministério da Agricultura fala em termos de rebanho vacinado. Ele fala em rebanho vacinado de 202, 204 milhões de cabeças. Supondo que Santa Catarina, que é um estado que não vacina, acrescentasse o rebanho catarinense, iria para 205 milhões. E a BIEC fala em 222 milhões de cabeça. Vamos dar uma olhada então nesses números. A gente tem telas para acompanhar até o comentário do João. Aí está, o rebanho bovino do Brasil, segundo os dados preliminares do censo IBGE, 171 milhões, quase 172 milhões de cabeças em 2,5 milhões de estabelecimentos. Vamos ver os números. Pois não, João? Não, agora você vê o seguinte, você pega o número que o próprio IBGE divulga trimestralmente do abate no Brasil. Nós temos no ano passado um abate entre todos os níveis de inspeção municipal, estadual e federal, de 32 milhões de cabeça. Temos um volume de couro comercializado de 34 milhões e meio. Vamos supor que 1,5 milhão de mais foi abatido, o couro não foi comercializado, você perdeu, foi usado na fazenda e tal. Então, nós estamos falando de um rebanho, de um abate de 36 milhões. Se nós pegarmos esses números, por exemplo, só pegar o número do Ministério, 205 milhões de cabeça, para um abate de 36 milhões, isso dá 18%. Nós voltamos para trás. Se você voltar uns anos atrás, o Brasil tinha um desfrute maior que 19%. Não pode, a pecuária nossa evoluiu, aumentou, melhorou, diminuiu a idade de abate, tem um maior percentual de bezerro desmamado. Como é que faz? Onde que está a diferença? Essa que é a questão. Vamos ver os números que a BIEC divulga, não só a BIEC, mas muita gente divulga esses números no mercado. Rebanho bovino do Brasil, o maior do mundo, se falarmos em escala comercial, 221 milhões de cabeças, segundo a ABIEC. E ainda voltando para a próxima tela, os dados preliminares do IBGE, nós falamos que tem 171 milhões, né, quase 172 milhões. O rebanho de Mato Grosso continua como o principal, o maior do país, com 24 milhões. Minas Gerais com 19 milhões, Mato Grosso do Sul com 18 milhões, Goiás com 17 milhões e Pará com 15 milhões 290 mil cabeças. Ô João, eu conversei, quando você trouxe essa preocupação, essa análise, né? Eu liguei para o Júlio Brissac, que é o analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business. Falei, Júlio, o João está chamando a atenção para esse número aí. O mercado divulga 200 milhões, 220 milhões de cabeças e o IBGE está falando que tem 50 milhões a menos. O rebanho da Austrália.
Mais que o rebanho muitos da Austrália. países do mundo não têm Só a diferença. esse rebanho, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, tem 90 e poucos milhões de cabeças, você vê 50 para 90, é uma diferença muito pequena, né? O Júlio falou, você quer saber de uma coisa? Eu acho que tem menos de 171 milhões de cabeças. Por que essa diferença tão grande, João? Olha, o mercado se aproveita de dados assim? É uma coisa que mereceria um debate mais amplo. Acho que a própria CNA e essas entidades têm que sentar. Acho que nós temos que ter números reais, independente. Olha, não é questão de rebanho, não é questão de INCRA, né? Quanto que é o rebanho do Brasil? Porque isso é importante. Os frigoríficos falam que há uma oferta de gado tão grande, mas você não vê escalas tão grandes de abate. Esse mês passado, aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, já bateu 302 mil cabeças. É um número muito, durante o ano, foi o maior número que se bateu aqui no estado. Mato Grosso está aumentando os abates, mas muito é porque está melhorando a produtividade. Você abatendo animais mais jovens, você tem um rodízio maior de gado na fazenda, um estoque de gado na fazenda, precisa ter tudo isso. E quando os caras querem baixar o preço do boi, um dos argumentos é esse, o rebanho tem uma oferta muito grande, que tem descarte de vaca, etc. E a gente fica meio sem saber o que falar, porque você vê números tão conflitantes e por órgãos, o IBGE fez um censo agropecuário que fazia muitos anos que não fazia. O Ministério da Agricultura tem um controle da vacinação. Hoje, qual é o estado do Brasil que não tem um controle de vacinação? A hora que você vacina, já o órgão, a hora que você compra a vacina, já o órgão encarregado da fiscalização já recebe por parte dos dados. Estatísticos. Então, tudo está acontecendo. Agora você vê uma diferença brutal dessa, um rebanho da Austrália, um rebanho tamanho dos Estados Unidos, ou, como você falou, metade do rebanho americano, só a diferença que tem entre um número e outro. Então, eu acho que o setor teria que sentar, discutir e verificar onde que estão os erros e tentar trabalhar um número correto. Ou então essa informação de que há sobra de gado para ser abatido tem que ser revista com cautela, analisada com cautela. Ou isso é um dos argumentos para que você mantenha o preço mais baixo do mundo em dólar da carne brasileira. Hoje a carne brasileira, vamos pegar o exemplo do Mato Grosso do Sul, está menos de $35 arroba. E você vê na Europa 65, 70 dólares, nos Estados Unidos 60 dólares, na Austrália esse número também de 60 dólares arroba. E nós aqui, o Paraguai hoje, vamos pegar um estado, nosso Mato Grosso do Sul fala em 132, 134 o boi, o Paraguai está 184, R$50 a mais arroba no Paraguai do que arroba no Brasil. Tá certo. Obrigado, João. Bom trabalho, Zé. Vamos saber como é que está o mercado de reposição. Aquela relação de troca, você vende o boi gordo e tem que comprar o boi magro para repor o seu trabalho de engorda, recria e engorda na fazenda. Vamos saber como é que está o mercado hoje na análise da Scott Consultoria. Olá. Nos últimos dias nós observamos a continuidade do cenário de altas, já são 6 semanas de valorizações no mercado de reposição e nessas 6 semanas, considerando todas as praças e categorias, nós tivemos uma alta de 1%. Então isso mostra que a valorização ela tem sido contínua, mas ela tem sido também sutil. E nós temos o boi gordo dando um certo ânimo aos compradores, mas os compradores ainda esperam valorizações maiores para fazer a troca, para gerar mais demanda nesse mercado de reposição. E o cenário tem sido esse, a expectativa para o curto prazo não é de diminuição da demanda, é de uma demanda constante, uma demanda progressiva, que segundo o que nós temos observado já, mas se o mercado do boi gordo não ganhar um fôlego a mais, nós não acreditamos também em grande aumento dessa procura por categorias de reposição. Pois é, daqui a pouco a cotação do boi gordo começando a semana. Agora a Maria Clara traz as informações do tempo para a região norte do país. A chuva que ocorreu no último fim de semana em parte do estado do Tocantins não foi suficiente para melhorar o déficit hídrico. Toda esta área, que vai desde o Tocantins até o Acre, segue com baixos valores de água disponível no solo. E isso não deve melhorar nos próximos dias.
a chuva prevista não é suficiente para reverter o déficit hídrico nas áreas de pastagens. Tem previsão de chuva na maior parte da região, mas os acumulados mais expressivos se concentram entre o norte do Amazonas e também entre Roraima, podendo chegar até 15 milímetros acumulados. No segundo período, ainda temos expectativa de chuva principalmente no estado do Amazonas, Roraima, Acre e até Rondônia, podendo chegar mais uma vez a 15 milímetros. Já aqui nas áreas do Pará, Amapá e até o Tocantins, não há previsão de chuva significativa nestes próximos dias. E no último período, que vai de 24 até 28 do mês de agosto, ainda temos uma condição de tempo bastante seco na maior parte da região. E mesmo que ocorra alguma chuva, os acumulados não são suficientes para infiltrar no solo, acaba evaporando muito rápido e não melhora o déficit hídrico. 7 horas no horário de Brasília, vou voltar com a Sara Kirchhoff em São Paulo para falar do mercado do milho. A estimativa de uma safra menor continua sustentando as cotações do milho no mercado brasileiro. Enquanto isso, o tabelamento de frete tem travado cada vez mais os mercados. Sara, quais são as informações? Pois é, Zaidan, todas essas questões aí seguem impactando bastante no mercado do milho e impacta também a valorização do dólar, isso impacta principalmente nas exportações, né? Uma retenção na ponta vendedora e também a questão de que esse ano a gente vai ter uma segunda safra 17,08% menor do que a segunda safra da temporada anterior. Isso vem mantendo as cotações firmes no mercado doméstico brasileiro e também no mercado futuro. Mas hoje, segunda-feira, primeiro dia útil da semana, o milho em Campinas e região, interior de São Paulo, tem um recuo de 1,02%. Com isso, a saca hoje cai para R$ 41,71. Só que no acumulado do mês de agosto, o cenário segue de bastante alta para o milho no mercado físico, uma alta acima dos 6%. Só para você ter uma ideia, a última queda do milho antes dessa que está sendo registrada hoje pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, tinha sido registrada no dia 24 de julho, ou seja, desde então o milho vem subindo dia após dia no mercado físico brasileiro e no mercado futuro também tem se valorizado bastante, mas hoje acompanhou a queda do milho na Bolsa Futura de Chicago. Milho, portanto, em alta no acumulado do mês, mas hoje com uma queda depois de subir bastante. Dos preços do milho, passamos para o preço do suíno, que hoje tem uma valorização forte de quase 1,5%. Com isso, o preço do suíno vivo, o quilo no estado de Santa Catarina, começa a semana aos R$ 3,01. No acumulado do mês de agosto, há uma valorização acima dos 2% para o preço do suíno. Enquanto isso, o preço do frango no estado de São Paulo não tem variação hoje e permanece com o valor de R$ 3,83, o preço do frango congelado no indicador CPEA. Sem variação no dia, mas com uma variação negativa de 0,78% no acumulado do mês de agosto. E daqui a pouquinho eu volto para falar de bezerro e bois. Aidan, é com você. Combinado. Obrigado, Sara. Até já. E daqui a pouco você vai ver aqui pelo canal do Boi, agora também na NET e na Claro TV, a sequência da rodada dupla de leilões da Fazenda Bela Alvorada, Nelore Zan. No sábado, a oferta de touros, daqui a pouco eu passo as médias, e hoje à noite a oferta de matrizes. Serão 80 matrizes PO especiais e 90 novilhas com genética muito consistente. Realização da Central Leilões. Intervalo comercial, daqui a pouco outras informações do leilão de hoje à noite. Até já. 7 horas e 6 minutos no horário de Brasília. O que avançou e o que se perdeu no mundo do agronegócio brasileiro? Essa radiografia do campo está sendo feita pelo Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em Brasília, nossa equipe conversou com o coordenador nacional do Censo. Veja na entrevista da repórter Catarina Martorelli.
Pois é, hoje o Canal do Boi está com a pessoa que é responsável pelo censo agropecuário do IBGE, que é o Antônio Florido. Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui no Canal do Boi. Conta pra gente, nesse último censo, que avaliações você faz que foram os números que mais mudaram, aquilo que mais chamou a atenção do IBGE? Então, nós temos aí 11 anos de defasagem entre um censo e outro. Então, muita coisa muda em 11 anos. Então, você tem avanço de áreas, em áreas de fronteira, na região norte, na região centro-oeste. Você tem envelhecimento do produtor, você tem aumento de tecnologia, aumento de produtividade. Agora, o censo te dá a possibilidade de você analisar isso em cada cantinho do território brasileiro. Então, eu tenho falado assim, que os números falam. Agora, as pessoas, e nesses números tem a fala de mais de 5 milhões de produtores. Então, se você souber escutar os números, tem pedido de socorro, tem informação de sucesso. Então, cada analista olhando o seu pedaço, o seu canto, vai poder, como é uma divulgação preliminar, vai poder nos dar subsídio para melhorar a informação, caso haja algum problema ainda. Então, a previsão é divulgar o resultado final em julho do ano que vem. E eu estou me incentivando aí que os analistas, por isso que eu não estou, você me pergunta, o que você acha? Eu não acho, eu quero que as pessoas achem, usem os números para acharem alguma coisa, para verificar o que está acontecendo, se os números estão refletindo realmente as tendências que os pesquisadores já estão observando. E a mão de obra, você percebe que ela diminuiu? O maquinário tem, de fato, tirado postos de trabalho no campo? Então, não é o maquinário ter tirado postos de trabalho de campo, a tecnologia, o avanço tecnológico, não só no campo, mas em qualquer área, diminui a mão de obra. E a mão de obra que acaba sendo retirada do mercado é a mão de obra menos qualificada. Então, aí vem aquelas coisas, política de requalificação das pessoas, para recolocá-las. Então, você precisa de uma pessoa que saiba operar uma máquina com GPS, com um nível de tecnologia que não é qualquer pessoa que sabe. Então, são pessoas mais preparadas que acabam substituindo várias pessoas. Então, a informação tem vários o Senar, vários órgãos que estão buscando preparar a mão de obra, qualificar as mãos de obra. E que a gente observou é que o produtor, quem trabalha no campo, é uma pessoa que está com uma certa idade, que não busca mais esse tipo de ensino. Então, tem que tentar incentivar o público jovem que está ainda no campo a se qualificar, a se manter no campo e de modo que consiga retirar da área, ou da sua área, ou do seu espaço de trabalho, o seu sustento e a sua renda que o ajude a viver com a família. Os nossos produtores, nossos agroempresários, eles estão preservando o meio ambiente? Como é que está essa questão de área degradada? Então, eu não tenho uma informação assim de área degradada. Nós temos uma informação nesse censo que ficou mais ajustada em relação ao censo passado, que é a área dentro do estabelecimento agropecuário, quanto de área que o produtor está mantendo como área de proteção ambiental, cumprindo a lei. Então, o advento do CAR, que é um cadastro ambiental, que o produtor tem que definir a sua área de proteção ambiental, isso se refletiu no censo, que a gente verifica que ficou bem mais forte quando você analisa o número como um todo do uso da terra, está aparecendo com maior detalhe a área de preservação ambiental. Muito obrigada, Antônio, pela sua presença e pelas suas informações. É isso. Catarina Martorelli para o SBA. 7h11, o Canal do Boi, emissora pioneira na realização e transmissão de leilões de gado na televisão, a partir de agora também está na NET e Claro TV. Em ambas as operadoras, estamos no canal 190. A base de operações é a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, onde está a sede do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, rede de comunicação que reúne o Canal do Boi e também o Agrocanal. E estamos espalhados em escritórios de diferentes regiões do país. Veja como é o trabalho no Rio Grande do Sul, na reportagem de Annelise Nicolodi. Expandimos! Agora o Canal do Boi também está na NET e Claro TV, canal 190. Isso é sinal de bons negócios. Oi, gente, eu sou a Annelise Nicolodi, repórter do Canal do Boi aqui no Rio Grande do Sul. Eu e o cinegrafista Gerson Frentes percorremos todas as regiões do nosso estado.
Mas a nossa sede fica aqui em Cruz Alta, na região noroeste. Essa lavoura de canola é apenas uma amostra da diversidade agrícola do nosso estado. Essa cultura aqui é uma delas, durante o inverno. Mas aqui também é muito tradicional a produção de trigo para fazer a farinha do nosso pãozinho de cada dia. Na safra de verão, a principal cultura é a soja, com mais de 5.700.000 hectares plantados e recordes de produtividade, onde a tecnologia é uma aliada do homem do campo. Também produzimos feijão, arroz, milho. A pecuária de corte, que por muito tempo sustentou a economia durante a formação do estado gaúcho, continua forte, principalmente na região da fronteira, com a criação de raças nobres como o Angus e o Braford. Quando o assunto é leite, também nos destacamos. Somos o segundo maior produtor do Brasil, com genética de qualidade e indústrias que já estão exportando para outros países, como o caso do leite em pó. Temos paisagens belas e produtivas, num cenário que atrai turistas do mundo todo. O nosso trabalho diário é esse: mostrar para você, telespectador, o universo agropecuário do Rio Grande do Sul. Aqui de Cruz Alta, para o SBA, Annelise Nicolodi. 7h13, vamos dar uma olhada em mais fêmeas que serão ofertadas hoje à noite, na sequência da rodada dupla de leilões da Fazenda Bela Alvorada, Nelorizan. Depois do grande sucesso no sábado com a venda de touros, hoje é a vez das matrizes, matrizes Bela Alvorada. Oferta de 90 novilhas de muita genética e 80 matrizes PO especiais. A realização é da Central Leilões. Com essas imagens, nós vamos para o intervalo comercial e, na sequência, as informações do mercado pecuário abrindo a semana. Até já! Sete e 16, agora as informações do mercado pecuário abrindo a semana. A expectativa na semana passada era de uma maior procura por carne bovina em função do Dia dos Pais, sempre um churrasquinho preparado por eles, pelos pais, ontem em todo o Brasil essa comemoração. Vamos saber da Sara Kirchhoff se isso se confirmou. Comemos mais carne neste final de semana, Sara? Olha, Zaida, possivelmente sim, né? Imagino que todo mundo aí tenha comemorado junto com a família, o consumo de carne tem aumentado e isso deve impactar nos próximos dias no mercado do boi gordo, porque nessa segunda-feira o boi gordo começa a semana com uma queda no indicador CPEA para o estado de São Paulo. O recuo de 0,41%, quase 0,5% de queda, puxa para baixo o preço da arroba, que hoje aparece, portanto, por R$ 144,85. Mas ainda assim, Zaida, com essa queda agora no início de semana, a arroba ainda tem preços firmes no acumulado do mês de agosto, com uma valorização acima dos 2%. A gente está falando aqui de uma arroba de quase R$ 145 no mercado físico. Então, a arroba segue com preços firmes ainda no acumulado do mês de agosto. A expectativa é que esse aumento da demanda agora no último fim de semana e também nas primeiras semanas de agosto, ela seja refletida mais nos próximos dias ainda. Enquanto hoje a arroba recua no estado de São Paulo, conforme o indicador CPEA, o preço do bezerro avança quase 1% para R$ 1.187,25 aí no estado de Mato Grosso do Sul. No acumulado do mês de agosto, a valorização do bezerro no indicador CPEA é de 3,33%. No mercado futuro, o boi gordo tem preços mais baixos hoje para os principais contratos mais próximos, como o contrato de agosto, setembro e outubro. O contrato de outubro, mês referência, recua 0,33% para R$ 149,50 a arroba. O contrato que aparece em alta hoje é o de novembro, que avança 0,23% para a casa dos também R$ 149,50.
centavos. Assim começou o mercado pecuário nesta segunda-feira, nesse início de semana. Uma outra notícia que é destaque nesta segunda-feira no jornal Valor Econômico é que a companhia BRF está finalmente se encaminhando aí para pôr fim àquela crise observada nos últimos tempos. De acordo com uma fonte próxima, desde que Pedro Parente assumiu a presidência da companhia, a BRF fechou acordo aí com 3 bancos importantes, são eles Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Isso deve dar mais vazão àquela venda dos ativos na Argentina, Tailândia e também na Europa. E de acordo com essa fonte, a expectativa é que a BRF esteja aí com a situação do endividamento resolvida até meados de 2020. Esse é um dos destaques desse início de semana, de acordo com o jornal Valor Econômico. Com isso, eu vou me despedindo por aqui, Zaidan. Amanhã, a partir de amanhã, a gente vai estar se encaminhando para a Agroleite em Castro, no Paraná, a maior bacia leiteira do país. E quarta-feira eu falo ao vivo de lá, por mais pecuária, para Agricultura BR, para toda a nossa programação aqui. Bom dia, produtor também. Tchau, tchau, Zaidan. Até mais. Boa viagem, Sara. Representa bem o Canal do Boi na maior feira do gado leiteiro do país. Começou hoje. Estaremos lá a partir desta terça-feira até o final da semana em Castro, no Paraná. No mercado físico do boi gordo, a segunda-feira foi de preços firmes. É o que diz a análise da Scott Consultoria. Vamos ver. Olá, o mercado do boi gordo começou a semana firme. Nesta segunda-feira, 13 de agosto de 2018, nós observamos a continuidade daquele cenário de firmeza que vinha na última semana. Com as valorizações do mercado atacadista de carne com osso, isso deu mais espaço para que ocorram altas. E as programações de abate restritas, com frigoríficos comprando para daqui 1 ou 2 dias em São Paulo, subsidiam esse cenário. Claro que existem indústrias com programações mais confortáveis, mas essas indústrias que possuem escalas mais enxutas acabam ditando no que diz respeito a pagamentos maiores. E ao Brasil, no Brasil Central e mais ao Norte, nós também observamos um cenário de oferta restrita de boiadas. O Rio Grande do Sul é exceção. No estado nós temos uma situação um pouco mais confortável e devido à disponibilidade de gado das pastagens de inverno. Então, mas em linhas gerais nós temos expectativa de mercado firme com possibilidade de valorização para os próximos dias. A dúvida fica quanto ao consumo na segunda quinzena. Passamos a primeira quinzena, passamos o Dia dos Pais, que eram fatores positivos para a demanda, então agora as dúvidas recaem sobre o escoamento da produção. Mas em linhas gerais o viés é positivo. Que bom. Então agora as cotações de uma boiada comum, apuradas hoje pela Scott Consultoria. Vamos começar pela região sudeste. Preços à vista livres de fundo rural. Apenas uma alteração. Uma alta de 50 centavos na arroba no sul de Minas Gerais. Nas demais praças, preços estáveis. Região sul agora, queda de 5 centavos no quilo vivo no Rio Grande do Sul, tanto na região oeste quanto em Pelotas. Praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás, sem alteração nos preços. Boiada comum, a boiada mais bem acabada, teve uma valorização maior. Nas praças de Mato Grosso, apenas uma alteração, alta de R$ 1,50. No norte do estado, na capital e demais regiões, preços estáveis. Na região nordeste, alta de R$ 1,00 no Maranhão. Região norte, para a gente finalizar, alta de R$ 1,00 na arroba em Redenção, no Pará, e de 50 centavos na região sudeste de Rondônia, e de R$ 1,50 no sul do Tocantins. Daqui a pouquinho você vai ver conosco, já vimos as imagens, vamos ver um pouco mais, a segunda etapa da rodada dupla dos leilões da fazenda Bela Alvorada Nelore Zan. Sábado tivemos a oferta de reprodutores com sucesso absoluto com realização da Central Leilões. Daqui a pouco, 8h30, é a vez das matrizes. Dá uma olhada, já mostramos alguns lotes, esse é mais um deles. São fêmeas, são novilhas, muito bem avaliadas no leilão de logo mais à noite. Vamos até Araçatuba com o Lourenço Campo, titular, juntamente com o João Campo, da Central Leilões, para mostrar um pouco mais esse gado para a gente. Lourenço, muito boa noite.
Boa noite, Jorge Zaidan. Prazer falar com você, Zaidan. Rapaz, só pra gente, antes de entrarmos no assunto de hoje, do leilão de hoje, vamos falar do final de semana, desse leilão lá da Bela Alvorada. Que sucesso, viu, Zaidan? Média subiu quase 20% em relação ao mesmo leilão do ano passado. Fechamos com R$10.200 ou R$10.500 de média. Realmente, a Bela Alvorada se consolidando como um dos grandes fornecedores de genética Nelore do Brasil, viu? Compradores de todos os estados, de vários estados do Brasil, enfim, um sucesso, graças a Deus, viu, Zaidan? E na noite de hoje eu tenho certeza não vai ser diferente, não. Porque nós vamos vender um gado hoje, Zaidan, top 3% na média para o índice ABCZ. Quer dizer, são animais top 3% no índice ABCZ, o MGT deve estar ao redor de 5% na média, são animais realmente de excepcional qualidade. E um dos destaques do leilão, se não, a grande vedete da noite é essa vaca aí, Zaidan. Essa vaca chama Florida da Bela, é uma vaca extraordinária, ela vem parida de fêmea do jornaleiro, tá? A Florida é uma filha do CFMB Cap em vaca marisco do IZ. E ela é mãe de touro de central, é a mãe de touro de central que vem à venda hoje, tá? Já produziu um touro de central, essa matriz extraordinária que estaremos vendendo na noite de hoje, tá? E quem puder nos acompanhar vai fazer realmente boas compras e ela, indiscutivelmente, é a grande matriz que vem à venda em nosso leilão. É a mãe de um touro chamado Interior da Bela, touro doador de sêmen, lá na central CRV Lagoa, tá? Essa é só para exemplificar para o pessoal ver de casa toda a funcionalidade e a capacidade de produção que tem esse gado da família Zancaner, com mais de 56 anos de seleção para melhoramento genético, seleção sempre focada nas características funcionais e produtivas, tá bem? Bom, nós teremos em oferta 140 animais, exatamente 140 animais, sendo 30 novilhas abertas e depois mais 110 fêmeas com prenhez positiva. Estamos mostrando algumas matrizes, mas teremos também no nosso leilão como eu vou dizer, novilhas prenhes, novilhas super precoce prenhe, obviamente prenhe, né? Novilha super precoce. Nós teremos novilhas abertas para serem inseminadas no final do ano. Enfim, é um mix de oferta do melhor da genética produzida aqui pela seleção da fazenda da Bela Alvorada, tá? E quem quiser comprar, fiquem atentos, porque é realmente um leilão ímpar na qualidade, que une volume e qualidade, volume e avaliação genética de ponta, tá bem? Era isso, Zaidan. Hoje, 20 horas e 30 minutos, João Campo, eu e toda a equipe da Central Leilões estamos aguardando vocês, tá? Não perca não, o leilão vai ser em 30 parcelas. Ah, rapaz, um detalhe importante, o frete é free na malha rodoviária para qualquer lugar do Brasil, tá? Frete free na malha rodoviária para qualquer lugar do Brasil, só não vamos pagar balsa, do resto a gente paga e entrega para vocês, tá bom? Zaidan, segue o seu programa aí, que essa semana teremos uma programação muito cheia também, Zaidan, com os eventos da Katayama, viu? Vamos trabalhar esse leilão hoje aqui, mas a partir de amanhã, o João, e nós teremos inclusive na quarta-feira um Tira Dúvidas para o leilão Katayama 2018. 600 touros e 200 matrizes da Katayama à venda no final de semana. Sábado e domingo, nosso compromisso é com a Katayama, Zaidan. Um abraço, meu amigo, prazer falar com você, hein? Valeu, grande abraço, Lourenço Campos. Vocês já estão muito bem treinados para fazer leilões de grande volume. Esse do Katayama também será um leilão bem veloz, como foi o da CFM Agropecuária na última quinta-feira. Mais de 400 lotes vendidos em pouco mais de 4 horas, um recorde de duração de leilão. Para a gente fechar esta edição do Mais Pecuária, vamos às médias de leilões transmitidos pelo Canal do Boi, agora também na NET e Claro TV, no último final de semana. No sábado, tivemos o leilão Bela Alvorada, com transmissão pelo Canal do Boi, a partir das 14 horas, direto de Guararapes, no estado de São Paulo, com 140 touros de genética avançada e 10 doadoras Nelore Zan. Foi um leilão de sucesso. A média geral de touros foi de quase R$10 mil. Já a média das fêmeas superou os R$17 mil. Um detalhe importante: a marca vendeu metade do touro lúdico da Bela Alvorada por R$60 mil. Novenquinhos, o mini-meio, a resposta é pronta, mini-meio. E também no sábado, às 14 horas, pelo Agrocanal, tivemos o leilão Neloac, direto de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, com realização da marca P Remates, também um sucesso absoluto.
O leilão comercializou 100% dos reprodutores, 100% do gado de corte. O gado de corte, a gente não está com as médias aqui, mas foi excelente, né, Paulão? Agora os touros, fizemos uma média, York, Zelito e Tonhão, de R$ 9.954. Para ser exato, para não falar 10 mil, né, Paulão? R$ 9.954, 100% de liquidez. Obrigado aqui da UANA, obrigado a Neloac. E até o ano que vem, Paulão. 1.300, 2.300, 4, 1.400 do Nando, 1.400 do Nando. No domingo, dia 12 de agosto, dia dos pais, o Canal do Boi transmitiu o 18º leilão João Conte e convidados, direto de Juara, no Mato Grosso, com 130 touros Nelore Mocho PO. E a realização da Ricardo Nicolau Leilões foi mais um sucesso de vendas. Um leilão com 18 anos, talvez o mais tradicional leilão do Mato Grosso, no Nelore Mocho, com certeza um dos principais leilões do país. A responsabilidade da Ricardo Nicolau Leilões em encarregar um leilão desse é grande demais. Porém, doutor João, com essa equipe aí, ó, com essas pessoas que fazem parte do seu trabalho, com essa equipe maravilhosa da Ricardo Nicolau Leilões, o leilão hoje flutuou, o leilão andou, em momento nenhum a gente embarrigou ou deixamos de vender algum indivíduo. 100% de pista limpa, com uma média, doutor João, de R$ 10.462 nos reprodutores e com uma média de R$ 4.800 nas fêmeas. Muito mais da nossa agenda de leilões você confere a partir de agora com o Éder Campos no programa Na Batida do Martelo. E a gente volta amanhã às 5:45. No horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi, agora também na NET e na Claro TV. Até lá!